Boa noite, sejam bem-vindos ao Tela Universitária. Eu sou Daniela Rocha e hoje iremos apresentar uma edição especial com as melhores matérias do programa. Conheça os destaques de hoje. Na entrevista com o professor Manuel Fernandes, saiba sobre a transição entre o período da universidade e o ingresso no mercado de trabalho. Curiosidades, tendências e participação das novas mídias na música popular brasileira você confere na entrevista com o professor Heron Vargas. O que fazer quando se recebe um cheque sem fundo? Confira no quadro Seu Bolso. E no quadro Sua Saúde você fica sabendo sobre câncer de próstata. Nas matérias de hoje, saiba o que acontece na Universidade Sênior e tudo sobre o Windows 7. No quadro Seus Direitos, saiba sobre fundos de garantia. Continuem com a gente, o Tela Universitária está começando. Bem, se você receber um cheque sem fundo e for de uma pessoa conhecida, a primeira coisa é entrar em contato com essa pessoa conhecida para ver qual foi o motivo e se ela pode realmente, se for insuficiência de fundos, pode ter acontecido alguma falha, né? Se for uma pessoa que não é conhecida sua, você deve reapresentá-lo. E que é a única possibilidade. Você vai apresentar uma vez, vai voltar lá com um carimbo de insuficiência de fundos, você reapresenta e é só 2 vezes que você pode apresentar. A partir daí, você vai ter que entrar em contato com a pessoa que emitiu o cheque. Se a pessoa realmente não consegue liquidar esse cheque, você pode processá-lo. O cheque, atualmente, é considerado pela Justiça como um título de dívida, né? Então a Justiça está aceitando, os cartórios estão aceitando o protesto. Mas primeiro você tem que esgotar todas as possibilidades de recebê-lo de forma amigável. Ao terminar o curso na universidade, muitos jovens se deparam com algumas dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Para falar sobre a passagem da universidade ao mercado de trabalho, recebemos o professor Manuel Fernandes, mestre em Administração de Empresas e professor dos cursos de Administração e Publicidade e Propaganda da USCS. Boa noite, professor. Boa noite, Mariana. Professor, qual é o maior desafio que o recém-formado encontra ao sair da faculdade e ingressar no mercado de trabalho? Mariana, eu te diria que não existe o maior, mas vários desafios. E dentre eles começa pela boa formação profissional. E depois da boa formação profissional, que passa também por ter este aluno tido contato com professores, com profissionais e etc., ele vai enfrentar a concorrência dos outros colegas que também estão aí no mercado de trabalho e procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. As empresas, por sua vez, têm lá um grande desafio que é escolher dentre estes jovens aqueles que melhor se adaptam às suas necessidades. Portanto, eu diria assim, o grande desafio dele é ter uma formação profissional adequada e essa formação profissional adequada estar adequada àquela necessidade das empresas, não é? Passando por isto, nós temos também que fazer com que o nosso currículo acadêmico, profissional, etc., seja visível por estas empresas. Então, são 3 passos, 3 desafios muito importantes. Uhum. E tem alguma dificuldade, vamos dizer assim, que o aluno encontra com o que ele aprende na faculdade e depois quando ele se encontra no mercado? Nossa, mãe, eu diria assim, essa dificuldade eu tenho dito aos meus alunos e discutido também com os nossos professores todo o tempo. A maior dificuldade é conseguir transformar a teoria que nós aprendemos em sala de aula, que nós divulgamos em sala de aula, falamos em sala de aula, transformar isso em algo palpável e prático, não é? Esse é o grande norteador de todos os cursos. Essa dificuldade chega às empresas, por quê? Muitas das vezes, dentro da universidade, falamos de aspectos que nas organizações, ou melhor, a forma como nós falamos na universidade,
nas organizações não é exatamente daquela forma. Então, esse é o desafio, transformar a teoria na prática. E esse desafio, ele passa, ele é superado à medida que o aluno vai tendo a oportunidade de, na universidade, participar de programas práticos, de atividades práticas, participar dos estágios, quer seja dentro da própria universidade, quer seja nas empresas, né? Essa passagem vai ficando mais saudável. E diria ainda, até para tranquilizar todos nós, não é? Que essa passagem é difícil para todo mundo. E quando se está na organização, conseguiu passar por isso, a todo dia temos que aprender coisas novas, atividades novas. E também é um grande desafio. Tá certo? E tem alguma sugestão para que o estudante recém-formado consiga romper essa barreira e ingressar no mercado? Certamente. Eu diria assim, a primeira sugestão é que esse aluno decida que ele quer ser profissional, que essa pessoa decida que quer ser. Bom, a segunda orientação é, por favor, se você quer ser, aprenda a gostar daquilo que você está se propondo a fazer. E tenha predisposição sempre para aprender o novo. E uma outra, talvez uma dica minha, enquanto profissional trabalhando nas organizações, tenha sempre um sorriso nos olhos, não é? Não só na boca, um sorriso nos olhos, para que você consiga demonstrar a com quem você está conversando que você tem interesse pela solução do desafio que se apresenta a você. Não é? Então, isto, digamos, é fictício, né? Algo de sonho. Né? E aí, então, eu me refiro agora ao que eu digo ser o profissional 90-10, que é aquele profissional que sabe e tem conhecimento, 10% de tudo isso, de toda essa capacidade de entrar e se manter no mercado, 10% é conhecimento que ele precisa obter. E 90% é o como e o quanto ele consegue se relacionar bem com as pessoas. Portanto, se eu tenho 10% de conhecimento e consigo me relacionar bem e consigo demonstrar, conseguir ter a oportunidade para demonstrar a minha capacidade, significa que entrei numa organização. E ao estar nessa organização, com a minha humildade, com a minha simpatia, eu consigo aumentar os meus 10% de conhecimento e consigo me manter nas organizações com muito mais facilidade. Obviamente, falar é muito mais fácil do que praticar. Entretanto, eu não me canso de falar, não me canso de conversar com os meus alunos para que pratiquemos isto, para que consigamos, então, vencer esta barreira de sair da universidade e já ter uma colocação efetivamente no mercado de trabalho. Tá certo? E o senhor falou de relacionamento. As pessoas costumam falar muito do networking para a pessoa conseguir entrar no mercado de trabalho. Isso vale para todas as áreas? Certamente. Eu diria que o networking começa em casa, não é? Começa conhecendo dentro da família quais são as pessoas que trabalham numa organização próxima a que eu gostaria de trabalhar. Né? Então, eu vou conhecer as pessoas dentro da minha família que tem esta propensão, está próximo e etc. Obviamente, vou para a escola me correlacionar com os meus colegas e saber deles onde eles trabalham e etc. para identificar a oportunidade que esses colegas teriam para me indicar para as organizações onde eles trabalham. Vou ser cordial, amigo, parceiro, dedicado, demonstrar interesse com os meus professores, porque quando eles tiverem oportunidade de indicar algum aluno para uma empresa, fará aquele que melhor se destacar. E, posteriormente, vou me procurar manter relacionamentos virtuais. Vou procurar via internet ou qualquer outro meio eletrônico de onde estão as empresas nas quais eu gostaria de trabalhar. Vou passar a conhecer essas empresas, mesmo que virtualmente. Para que então? De repente, com isto eu estou colocando chumbo no meu cartucho, porque quando eu der o tiro final, eu vou conseguir certamente acertar a empresa com a qual eu gostaria de trabalhar. Tá certo? Então, repetindo, networking é fundamental.
anexe também ao network o nosso 90-10, que eu mencionei na questão anterior.